Todo mundo riu quando ela disse: "Te vejo na pobreza." Mas ninguém falou nada depois que o juiz leu minha carta. Eu estava sentado naquela sala de audiência, ouvindo os risos abafados da família dela, vendo aquele sorriso de vitória no rosto da mulher que dividiu comigo 10 anos de vida. Ela realmente acreditava que ia sair dali com metade de tudo, que eu ia ficar sem nada. O que ela não sabia é que havia uma carta na mesa do juiz que mudaria completamente o rumo daquela sessão. Uma carta que eu havia escrito 3 dias antes de pedir o divórcio. Uma carta que revelaria exatamente quem tinha sido a verdadeira vítima naquele casamento. Meu nome é Eduardo, tenho 38 anos, e sempre fui um homem de planejamento. Trabalho como consultor financeiro há 15 anos, especializado em gestão de patrimônio para empresas de médio porte. Não sou rico, mas também não sou pobre. Vivo confortavelmente, tenho minha casa própria, meu carro, minhas economias. Sempre fui responsável com dinheiro, sempre pensei no futuro. Talvez por isso mesmo tenha demorado tanto para perceber quem realmente era a mulher com quem me casei. Conheci a Daniela na faculdade, quando ambos fazíamos administração. Ela era bonita, inteligente, ambiciosa. Dizia que queria construir algo grande na vida, que não se contentava com mediocridade. Na época achei isso atraente. Pensava que tínhamos os mesmos objetivos. Nos casamos 2 anos depois de formados, quando eu já estava estabelecido na minha profissão e ela trabalhava no departamento de marketing de uma multinacional. Nos primeiros anos foi tudo perfeito. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A mudança foi gradual. Começou com pequenas reclamações sobre nosso padrão de vida. Ela dizia que nossos amigos casados tinham casas maiores, carros mais novos, faziam viagens mais caras. Que eu não era ambicioso o suficiente, que me contentava com pouco. Eu explicava que estávamos construindo nossa base, que era importante ter estabilidade antes de expandir. Mas ela não queria ouvir. Começou a sair sozinha, a fazer amizades com pessoas de um círculo social mais alto. Voltava para casa contando sobre os jantares caros que havia ido, os eventos exclusivos que frequentava. Sempre deixando claro que eu não estava no nível dela para acompanhá-la. O golpe final veio numa sexta-feira à noite. Eu havia chegado em casa depois de um dia particularmente difícil no trabalho, ansioso para relaxar com minha esposa, talvez assistir um filme juntos. Ela estava arrumada, maquiada, com um vestido que não reconheci. Disse que ia sair com as amigas. Quando perguntei se eu poderia ir junto, ela riu. Um riso frio, desprezo puro. Me olhou de cima a baixo e disse que eu não combinava com o ambiente que ela frequentava. Que eu era muito simples, muito medíocre. Que ela merecia mais do que uma vida de classe média baixa ao meu lado. Naquela madrugada, quando ela voltou, eu estava acordado na sala, pensando. Ela nem tentou ser discreta. Entrou com o cabelo desalinhado, o batom borrado, o vestido amarrotado, me olhou com desdém e disse que havia conhecido alguém que sabia o que ela valia, alguém que podia dar a ela a vida que merecia. Disse que queria o divórcio e que esperava que eu fosse civilizado na divisão dos bens, que ela não queria me deixar na miséria total, mas que também não abriria mão do que considerava justo. Nos dias seguintes, ela se mostrou cada vez mais agressiva. Trazia advogados em casa, fazendo inventário de tudo o que possuíamos. Falava ao telefone na minha frente sobre como ia ser bom se livrar de mim e começar uma nova vida. Uma vida de luxo, nas palavras dela. E sempre terminava essas conversas olhando para mim com aquele sorriso superior, aquele ar de quem havia finalmente acordado e tomado a decisão certa. Se você já foi casado, se já amou alguém de verdade e depois descobriu que essa pessoa te via como um obstáculo ao sucesso dela, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que aprenderam que o amor verdadeiro não se mede em números bancários. A audiência de divórcio foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Daniela chegou acompanhada do seu advogado, um homem de terno caro que ela havia contratado com o dinheiro que retirou da nossa conta conjunta sem me avisar. Ela estava radiante, confiante, usando um conjunto que custava mais do que meu salário de uma semana. Me cumprimentou com uma frieza cortante, como se eu fosse um estranho inconveniente. Durante as semanas que antecederam a audiência, ela havia se tornado cada vez mais cruel. Trazia um namorado novo em casa, um empresário mais velho que dirigia uma Mercedes e usava relógio de ouro.
Eles faziam questão de falar alto sobre os planos que tinham juntos. Viagens para o exterior, apartamento novo numa área nobre, investimentos em negócios de luxo. E sempre me olhavam como se eu fosse um empecilho que logo seria removido do caminho. Na véspera da audiência, ela fez questão de me informar exatamente o que esperava levar. Metade da casa, metade dos móveis, metade das economias, metade de tudo. Disse que havia pesquisado sobre direitos conjugais e que sabia exatamente o que lhe pertencia. Que eu tinha sorte de ela não estar pedindo pensão, porque tecnicamente poderia. Me olhou com aquele ar superior e disse que quando tudo terminasse, ela finalmente poderia viver a vida que sempre mereceu. O que ela não sabia é que durante essas semanas, enquanto ela planejava como dividir minha vida, eu estava ocupado com algo completamente diferente. Não estava contratando advogados caros, nem fazendo inventário de bens. Estava escrevendo uma carta. Uma carta que continha tudo o que eu havia descoberto sobre ela nos últimos meses. Tudo o que eu havia investigado. Tudo o que ela pensava que eu jamais descobriria. Porque verás, Daniela cometeu um erro fatal. Ela subestimou completamente quem eu era. Durante 10 anos de casamento, ela me viu apenas como o marido tedioso que pagava as contas. Nunca prestou atenção real ao meu trabalho, às minhas habilidades, aos contatos que eu havia desenvolvido ao longo da minha carreira como consultor financeiro. Ela não fazia ideia de que quando você trabalha com gestão de patrimônio, você aprende muito mais do que apenas planilhas e investimentos. Você aprende a investigar, a descobrir, a rastrear movimentações financeiras que as pessoas preferem manter em segredo. 3 dias antes de pedir o divórcio, eu havia descoberto algo interessante sobre a vida dupla da minha esposa. Descobri que ela não havia apenas me traído emocionalmente. Havia me traído financeiramente também. Durante os últimos 6 meses, ela havia estado sistematicamente transferindo dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta pessoal que eu desconhecia. Pequenas quantias, sempre justificadas como gastos domésticos ou pessoais. Mas quando você soma 6 meses de pequenas quantias, o valor se torna considerável. Mais interessante ainda foi descobrir que ela havia usado esse dinheiro para investir numa empresa. Uma empresa que pertencia ao namorado dela. Ela havia se tornado sócia minoritária num negócio que funcionava como fachada para atividades financeiras questionáveis. Nada tecnicamente ilegal, mas certamente na zona cinzenta da legislação fiscal. O tipo de coisa que os órgãos de fiscalização adoram investigar quando recebem uma denúncia anônima bem fundamentada. Mas o mais fascinante de tudo foi descobrir que o tal empresário rico não era tão rico assim. Sua empresa estava com sérias dificuldades financeiras, sobrevivendo apenas através de empréstimos e financiamentos duvidosos. O Mercedes era alugado. O relógio de ouro era uma imitação cara. O apartamento na área nobre estava alugado em nome de terceiros, porque ele não tinha crédito para financiar nada. Daniela havia trocado um marido estável por um castelo de cartas prestes a desmoronar. E eu sabia de tudo isso porque havia contratado um investigador particular. Não para vigiar minha esposa, mas para verificar a idoneidade financeira do homem com quem ela pretendia construir uma nova vida. Como consultor financeiro, eu tinha contatos na área de investigação de crédito e background financeiro. Foi fácil descobrir a verdade sobre o príncipe encantado da Daniela. Me diz nos comentários, você já descobriu que alguém próximo estava escondendo segredos financeiros de você? Como lidou com essa situação? A audiência começou exatamente às 9 da manhã. O juiz era um homem sério, de uns 60 anos, conhecido por ser meticuloso e imparcial. Daniela estava sentada ao lado do advogado dela, irradiando confiança. De vez em quando me olhava com aquele sorriso de vitória, como se já soubesse exatamente como tudo terminaria. O advogado dela havia preparado uma argumentação elaborada sobre direitos conjugais e divisão equitativa de bens. Quando chegou a vez dele falar, foi exatamente como eu esperava. Discurso ensaiado sobre como minha esposa havia dedicado os melhores anos da vida dela ao nosso casamento, como merecia ser compensada justamente na separação, como a lei garantia a ela metade de tudo que construímos juntos. Daniela confirmava com acenos dramáticos, ocasionalmente fingindo limpar uma lágrima inexistente dos olhos, uma performance digna de Oscar.
O advogado terminou pedindo que o juiz determinasse a divisão meio a meio de todos os nossos bens. A casa, as economias, os investimentos, tudo. Daniela me olhou com aquela expressão de supremacia absoluta. Ela realmente acreditava que havia ganhado, que em questão de minutos estaria saindo dali com metade da minha vida financeira e a liberdade total para começar sua nova vida de luxo. Foi então que o juiz se dirigiu a mim. Perguntou se eu tinha algo a declarar, alguma objeção ao pedido apresentado. Levantei calmamente e disse que sim. Tinha algumas considerações importantes a fazer. Tirei do bolso 3 envelopes lacrados e os entreguei ao oficial de justiça para que fossem repassados ao juiz. Daniela me olhou com curiosidade, mas ainda sem preocupação. Provavelmente pensou que eram apenas documentos financeiros padrão. O primeiro envelope continha cópias de todos os extratos bancários dos últimos 6 meses, com as transferências não autorizadas claramente marcadas em amarelo. O segundo envelope continha o relatório completo da investigação sobre as atividades financeiras do namorado dela, incluindo fotos dele entrando e saindo de reuniões com agiotas conhecidos na região. O terceiro envelope continha a carta. Enquanto o juiz lia os documentos, o silêncio na sala se tornou pesado. Daniela começou a demonstrar os primeiros sinais de nervosismo quando percebeu que o juiz estava levando muito tempo para examinar o que eu havia entregado. O advogado dela tentou protestar, alegando que documentos não apresentados previamente não deveriam ser aceitos, mas o juiz o silenciou com um gesto. A leitura durou quase 20 minutos. 20 minutos durante os quais vi a confiança de Daniela se transformar gradualmente em apreensão, depois em medo, e finalmente em pânico total. Ela sussurrava furiosamente com o advogado, que claramente não sabia o que estava acontecendo. Tentou me olhar algumas vezes, procurando alguma pista no meu rosto, mas eu mantive uma expressão neutra. Quando o juiz finalmente terminou de ler, ele se dirigiu diretamente a Daniela. Perguntou se ela gostaria de explicar as movimentações financeiras documentadas nos extratos. Se ela tinha conhecimento das atividades empresariais do seu atual companheiro. Se ela poderia esclarecer por que havia omitido informações cruciais sobre sua situação financeira real durante o processo. Foi nesse momento que Daniela começou a balbuciar. Tentou negar, depois minimizar, depois justificar. Disse que as transferências eram para gastos pessoais legítimos, que não sabia nada sobre os negócios do namorado, que estava sendo injustamente acusada. Mas suas palavras soavam cada vez mais fracas, cada vez menos convincentes. O juiz a ouvia com uma expressão cada vez mais séria. Então, ele leu a carta em voz alta. Minha carta, linha por linha, palavra por palavra. A carta onde eu documentava sistematicamente todas as mentiras, todas as traições, todos os esquemas que ela havia montado durante nosso casamento. A carta onde eu explicava como ela havia sistematicamente me enganado enquanto planejava sua fuga com o meu dinheiro. A carta onde eu revelava que sabia exatamente quem ela era há muito mais tempo do que ela imaginava. O rosto de Daniela foi mudando de cor conforme o juiz lia. Do branco pálido passou para o vermelho da indignação, depois para o cinza do desespero. Quando ele terminou, ela tentou se levantar para protestar, mas o advogado a puxou de volta para a cadeira. Era tarde demais. O estrago estava feito. Se esta história está te emocionando, se você está sentindo que a justiça finalmente chegou, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias de triunfo vivas. O juiz declarou um recesso de 15 minutos para analisar melhor a documentação. Durante esse período, Daniela tentou se aproximar de mim, mas eu mantive distância. Ela estava visivelmente abalada, tentando entender como eu havia descoberto tudo. O advogado dela folheava desesperadamente seus papéis, procurando alguma forma de contornar a situação que havia se criado. Quando a sessão recomeçou, o clima na sala estava completamente diferente. O juiz retomou a palavra com uma seriedade que não existia antes. Ele explicou que havia encontrado evidências suficientes de má-fé por parte da requerente, incluindo ocultação de patrimônio e movimentação não autorizada de recursos conjugais. Disse que o caso precisaria ser reavaliado completamente à luz das novas informações. Mas havia algo mais na minha carta que ainda não tinha sido revelado publicamente. Algo que eu havia guardado para o momento certo. Pedi permissão ao juiz para fazer uma declaração adicional e ele concedeu.
Levantei-me calmamente e comecei a falar sobre algo que nem o próprio juiz esperava ouvir. Expliquei que durante nossa investigação sobre as atividades financeiras de Daniela, havia descoberto algo que ia muito além de simples infidelidade conjugal ou transferências bancárias irregulares. Havia descoberto que ela estava envolvida numa operação de lavagem de dinheiro através da empresa do namorado. Pequenas quantias de origens duvidosas eram limpas através de investimentos fictícios, e ela recebia comissões por facilitar essas operações. O mais impressionante é que ela havia documentado tudo. Em e-mails que pensou ter deletado do nosso computador doméstico, mas que eu havia recuperado através de um técnico em informática. Mensagens onde ela discutia valores, porcentagens, formas de disfarçar as transações. Ela havia se tornado tecnicamente uma criminosa financeira. Mas eu ainda tinha uma carta final na manga. Algo que nem ela nem o advogado dela imaginavam. Durante os últimos 2 meses, enquanto ela planejava nossa separação, eu havia estado em contato direto com a Receita Federal. Não como denunciante anônimo, mas como consultor financeiro, oferecendo cooperação total numa investigação que já estava em andamento sobre o círculo empresarial do namorado dela. A Receita já estava de olho neles há meses. Minha colaboração apenas acelerou o processo e forneceu evidências internas que eles não conseguiriam obter de outra forma. Em troca da minha cooperação, eu recebi garantias de que seria tratado como testemunha colaboradora, não como investigado. Afinal, eu era claramente a vítima de um esquema do qual nem sequer tinha conhecimento. Quando terminei de falar, Daniela estava em estado de choque total. Ela finalmente entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Não era apenas um divórcio que havia se complicado, era sua vida inteira que estava desmoronando. O namorado rico que prometeu a ela uma vida de luxo estava prestes a ser investigado pela Polícia Federal. A empresa na qual ela havia investido nosso dinheiro estava prestes a ser fechada, e ela estava prestes a se tornar ré em um processo criminal. O advogado dela pediu outro recesso, mais longo dessa vez. Durante a pausa, vi Daniela tentando ligar desesperadamente para o namorado, mas ele não atendia. Provavelmente já havia sido informado sobre o que estava acontecendo e estava tratando de suas próprias questões legais. A realidade estava começando a bater. Ela estava sozinha. Quando voltamos à sala, o juiz havia tomado sua decisão. Considerando as circunstâncias excepcionais do caso, especialmente as evidências de atos ilícitos praticados pela requerente durante o período conjugal, ele determinava que o processo de divórcio seria suspenso temporariamente. Primeiro seria necessário esclarecer completamente as questões criminais envolvidas. Além disso, como medida cautelar, todas as contas bancárias de Daniela seriam bloqueadas até que as autoridades competentes pudessem investigar a origem e o destino dos recursos movimentados irregularmente. Ela também ficaria impedida de deixar o país enquanto o caso estivesse sendo investigado. A expressão no rosto dela naquele momento foi indescritível. A mulher que havia entrado na sala algumas horas antes, confiante e radiante, agora estava devastada e aterrorizada. Ela olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero, como se finalmente entendesse que havia subestimado completamente o homem com quem viveu durante 10 anos. Quando saímos do fórum, Daniela tentou mais uma vez me abordar. Estava desesperada, chorando, implorando para que eu retirasse as acusações. Dizia que havia sido manipulada pelo namorado, que não sabia realmente no que estava se metendo, que faria qualquer coisa para resolver a situação. Era a primeira vez em anos que eu a via mostrando emoção genuína, mas não era por mim. Era puro medo das consequências que estavam por vir. Eu a ouvi calmamente e então respondi com uma simplicidade que ela não esperava. Disse que era tarde demais para arrependimentos, que durante 10 anos ela havia me tratado como inferior, como alguém que não merecia seu respeito ou sua lealdade. Que ela havia escolhido me trair não apenas com outro homem, mas com meu próprio dinheiro e minha confiança. Que as consequências não eram resultado da minha vingança, mas das escolhas que ela havia feito. Os meses seguintes foram reveladores. A investigação da Receita Federal avançou rapidamente com as evidências que eu havia fornecido. O namorado de Daniela foi preso preventivamente por formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A empresa dele foi fechada e todos os bens foram bloqueados para ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público.
Daniela foi indiciada como coautora e perdeu tudo que havia investido no negócio. Mas o mais irônico de toda a situação foi descobrir que ele realmente não tinha nada. Todas as promessas de vida de luxo eram baseadas em dinheiro ilegal que não poderia ser usufruído publicamente. O apartamento de luxo foi confiscado. O Mercedes foi apreendido. Até mesmo o relógio de ouro falsificado foi incluído no inventário dos bens do processo criminal. Daniela havia trocado uma vida estável por uma ilusão criminosa. Durante o processo criminal, várias verdades vieram à tona. Descobrimos que ela não era a única esposa enganada por esse homem. Ele havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos 3 outras mulheres casadas nos últimos 5 anos. Seduzia esposas insatisfeitas, convencia-as a investir dinheiro dos maridos em seus negócios fraudulentos e depois desaparecia quando a situação ficava insustentável. Daniela havia sido apenas mais uma vítima de um predador experiente. O divórcio foi finalmente concedido 1 ano depois, quando todas as questões criminais estavam resolvidas. Como Daniela havia sido condenada por participação em organização criminosa e estava cumprindo pena em regime semiaberto, ela não pôde contestar os termos. Fiquei com todos os nossos bens conjugais, já que ela havia perdido o direito a qualquer divisão devido aos crimes cometidos durante o casamento. A casa onde morávamos foi vendida. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque não conseguia mais viver naquele lugar depois de tudo o que havia acontecido. Comprei um apartamento menor, mais moderno, numa parte da cidade que sempre me agradou, mas que ela considerava inferior demais para nosso padrão social. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, posso dizer que minha vida está completamente diferente. Não apenas porque estou solteiro, mas porque aprendi lições valiosas sobre confiança, sobre valor real, sobre o que realmente importa numa relação. Entendi que durante anos eu estive casado não com uma parceira, mas com uma mulher que via nosso relacionamento como uma transação comercial onde ela sempre saía perdendo. A última vez que soube de Daniela, ela havia cumprido sua pena e estava trabalhando numa loja de roupas no interior. O namorado ricaço havia sido condenado a 8 anos de prisão e ela havia sido proibida de manter qualquer tipo de contato com ele. A vida de luxo que ela tanto desejou se transformou numa existência simples e anônima numa cidade pequena. Exatamente o tipo de vida que ela desprezava quando estava casada comigo. Não sinto pena dela. Não sinto raiva. Sinto apenas uma estranha satisfação de ter provado que subestimar alguém pode ser um erro muito caro. Durante anos, ela me viu como um homem medíocre, previsível, sem ambição suficiente para dar a ela a vida que merecia. Nunca imaginou que esse mesmo homem medíocre tinha a inteligência e os recursos para destruir completamente a vida fraudulenta que ela havia construído às minhas custas. A verdade é que às vezes as pessoas confundem simplicidade com estupidez, estabilidade com mediocridade. Daniela pagou caro por esse engano, e eu aprendi que o verdadeiro poder não está em aparentar riqueza, mas em conhecer o valor real das coisas e das pessoas. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre lealdade e consequências, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que respeito não se negocia, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que descobriram que a verdadeira força está na preparação, não na sorte.